Você está exausto, olhando para o teto, e seus joelhos não se dobram esta noite. Seu corpo está cansado, sua mente está barulhenta, e ainda assim seu coração continua sussurrando: Deus, você está aqui. Fique comigo. Nos próximos minutos, você verá nas Escrituras porque orar deitado não é uma devoção de segunda classe, mas frequentemente a porta de entrada para o descanso de Deus. A força de Deus é a presença de Deus à noite. E antes de terminarmos, mostrarei uma maneira simples de orar na sua cama e uma breve oração guiada que você pode repetir sempre que o sono não vier. A oração nunca foi sobre o ângulo da sua coluna, sempre foi sobre a postura do seu coração. O Senhor disse a Samuel que as pessoas olham para a aparência exterior, mas Deus olha para o coração. Essa verdade não evapora quando as luzes se apagam. Ajoelhar-se pode simbolizar humildade, mãos erguidas podem representar rendição, cabeças abaixadas podem refletir reverência, mas deitar-se carrega consigo sua própria confissão. Não consigo me sustentar, mas tu me sustentas. Quando você está deitado de costas, não há mais espetáculo. Não há plateia para impressionar. Há apenas honestidade, fraqueza e Deus, e o céu ouve. As Escrituras continuam nos encontrando nos momentos em que estamos na cabeceira da cama. Davi disse: Na minha cama me lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Ele também nos disse para sondarmos nossos corações, se ficarmos quietos em nossas camas. Isso não é preguiça, é adoração nas horas tranquilas. Jacó deitou a cabeça em uma pedra, cansado demais para fazer qualquer coisa heroica, e Deus revelou uma escada para o céu. Samuel, o menino estendido no templo à noite, ouviu seu nome ser chamado repetidamente até que a voz de Deus se tornou inconfundível. Nada disso aconteceu porque seus corpos estavam em posições ideais. Aconteceu porque Deus não está preso à postura. Ele se aproxima da verdade. Deitar-se é repleto de significado. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a insistência do pastor na paz. Deitar-se é deixar Deus ser Deus. Parar de segurar as rédeas, respirar sob sua vigilância. Nas Escrituras, até a morte é descrita como sono, uma rendição final que Cristo transforma com a ressurreição. Cada noite reencena o Evangelho. Deitamo-nos, entregamos o que não podemos controlar. Pela manhã, levantamo-nos porque o Senhor nos sustenta. Sua cama pode ser um altar onde a confiança substitui o esforço. E o que dizer daquelas noites em que a fraqueza parece humilhante? O apóstolo Paulo implorou por alívio e ouviu esta resposta: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso inverte tudo. A fraqueza não é o fim da utilidade, é o começo do poder. Elias desabou sob uma giesta, farto do ministério e de si mesmo. Deus não o repreendeu, Deus o alimentou. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. Deus mudou a história e acrescentou anos. Sua oração sussurrada no escuro pode ser a oração mais poderosa que você ora neste mês. Não porque seja eloquente, mas porque é totalmente dependente. Há uma razão pela qual a noite tantas vezes se torna a sala de aula de Deus. Quando o mundo fica em silêncio, finalmente estamos prontos para ouvir. Davi vigiava enquanto os outros dormiam. Jacó sonhou com uma escada porque havia ficado sem escadas próprias. Samuel aprendeu a dizer: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Enquanto estava deitado, mesmo acorrentados à meia-noite, Paulo e Silas cantaram. Sua postura não foi escolhida, mas sua fé abalou o ambiente. As orações noturnas não são ruído de fundo para a espiritualidade diurna. Muitas vezes, são onde a alma ouve com mais clareza. O descanso não é a fuga da guerra espiritual. Às vezes, é a estratégia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. O descanso à sombra de Deus recusa o pânico. Ele diz à ansiedade: Você não me possui. Ela diz ao medo: Não me levantarei em frenesi, deitarei em confiança. Jesus dormindo em meio a uma tempestade não era negação, era autoridade. A paz no barco veio antes da paz na água. Quando você ora do seu travesseiro, você pratica essa mesma calma desafiadora. Êxodo diz que o Senhor lutará por você. Você só precisa se aquietar. A quietude se torna uma espada quando se rende ao rei. E há uma dimensão eterna em tudo isso. Hebreus fala de um descanso sabático que permanece para o povo de Deus. Paradoxalmente, nos diz para fazermos todo o esforço para entrar nesse descanso. Na cruz, Jesus disse:
Está consumado, e foi sepultado. Esse deitar-se parecia o fim, mas era a porta de entrada para a ressurreição. Todas as noites imitamos esse padrão. Soltamos nossas garras, confiamos nossas vidas ao Pai e nos levantamos porque Ele nos sustenta. Orar na cama ensaia a eternidade, não apenas o sono, mas a confiança no Deus que ressuscita os cansados e desperta os mortos. Então, como você ora quando está cansado demais para se ajoelhar? Comece dizendo a verdade. Sussurre claramente: Senhor, estou cansado. Estou ansioso com as contas de amanhã. Tenho medo desse diagnóstico. Estou com raiva do que não posso consertar. Nomear o que é real não é falta de fé, é fé trazida à luz. Então, ancore sua mente com um versículo que você consiga segurar na boca. Na minha cama eu me lembro de ti. Eu me deito e durmo. Acordo novamente, pois o Senhor me sustenta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Respire lentamente e deixe as palavras fluírem em sua respiração. Finalmente, renda-se. Diga simplesmente: eu não consigo me sustentar, mas tu me sustentas. Eu descanso à tua sombra. Deixe seu corpo pregar ao seu coração. Sua postura de descanso é uma confissão de confiança. Se você quiser palavras para usar esta noite, ore comigo agora. Pai, aqui estou eu, cansado demais para me ajoelhar, inquieto demais para dormir, mas totalmente teu. Tu me vês nesta cama e não estás longe. Coloco em tuas mãos o que não posso carregar: a preocupação, a dor, as perguntas sem respostas. Fala nas vigílias da noite. Guarda minha mente das espirais e meu coração do medo. Que o teu poder seja perfeito na minha fraqueza. Segura-me enquanto durmo e levanta-me quando for hora de me levantar. Em nome de Jesus. Amém. Quando você ora deitado, não está diminuindo a santidade da sua oração. Você está diminuindo suas defesas para que a graça possa entrar. O descanso se torna revelação. A fraqueza se torna força. A rendição se torna guerra. A noite se torna a hora em que o céu se inclina para perto. Deixe sua cama se tornar seu altar. Deixe seu descanso se tornar sua adoração. E quando a manhã chegar, levante-se sabendo que o mesmo Deus que manteve na escuridão o guiará na luz. Se essa mensagem chegou até você hoje à noite, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso ajuda a alcançar alguém que precisa de paz agora. A Bíblia não se esquiva de nos mostrar momentos em que homens e mulheres de fé encontraram Deus nos lugares mais comuns e frágeis, muitas vezes deitados, na quietude da noite. Essas histórias desmantelam a ideia de que a oração só conta se for feita em templos, catedrais ou de joelhos. Elas nos lembram que Deus não está preso a edifícios sagrados ou posturas exteriores. Ele entra em quartos, clareiras selvagens e cantos tranquilos onde o corpo descansa, mas a alma anseia por ele. Considere Davi, o rei guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Sua vida era repleta de barulho, exércitos marchando, inimigos ameaçando, cânticos de vitória e traições quebrando sua confiança. No entanto, quando a noite chegou e o palácio ficou em silêncio, Davi transformou sua cama em altar. Em minha cama me lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Imagine essa cena. O rei, cansado das batalhas e dos fardos, deitado sob o manto de estrelas, sussurrando ao Deus que controlava seu destino. Sua oração não foi diminuída pelo fato de orar na cama. Pelo contrário, era mais íntima, porque não havia cortesãos, soldados ou audiência, apenas seu coração e seu Criador. No Salmo 4, Davi vai além. Quando estiverem em suas camas, examinem seus corações, fiquem em silêncio. Para ele, deitar-se tornou-se não apenas um lugar de descanso, mas um crisol de autoexame, onde o silêncio abriu espaço para Deus falar. E a Jacó, fugindo para salvar sua vida após enganar seu irmão Esaú. Sozinho no deserto, ele não tinha travesseiro macio, nem abrigo seguro, nem sacerdote para guiá-lo. Deitou a cabeça numa pedra e adormeceu a céu aberto. Foi ali, em sua exaustão, vulnerabilidade e medo, que o céu se abriu diante dele. Sonhou com uma escada que levava à glória, anjos subindo e descendo, e o próprio Senhor proferindo promessas que sobreviveriam a Jacó e moldariam nações. Observe isto: Jacó não preparou um ritual, não se ajoelhou nem cruzou as mãos. Simplesmente deitou-se para descansar, e Deus encontrou em sua fraqueza. O que começou como uma noite de fuga tornou-se o berço da visão.
E quem pode esquecer o jovem Samuel, um menino que servia no templo, ainda aprendendo a discernir a voz de Deus? Certa noite, enquanto jazia estendido no templo do Senhor, ouviu seu nome, Samuel. Levantou-se 3 vezes, pensando que era Eli, até que o velho sacerdote percebeu o que estava acontecendo e o instruiu a responder: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. O ministério profético de Samuel, o ministério que ungiria reis e governaria uma nação, começou enquanto ele estava deitado na quietude da noite, não em grande cerimônia, não no barulho da adoração, mas em silêncio. Essas histórias não são coincidências dispersas. Elas formam um padrão, um sussurro sagrado que ecoa pelas Escrituras. Deus nos encontra em nosso descanso, em nossa vulnerabilidade, nas horas em que nossos corpos se deitam e nossas defesas estão abaixadas. Ele não está esperando que você escale a montanha da perfeição ritual para inclinar seus ouvidos. Ele se inclina para perto no escuro, na fraqueza, na cama onde você repousa sua cabeça cansada. Então, da próxima vez que você se vir incapaz de se levantar, lembre-se de Davi, que orou a noite toda, de Jacó, que sonhou com escadas para o céu, e de Samuel, que ouviu a voz de Deus enquanto estava deitado. Eles nos lembram que, mesmo de um lugar de descanso, o céu escuta. Mesmo de um leito de fraqueza, Deus fala. E mesmo no silêncio da meia-noite, a oração pode abalar o curso de uma vida e desencadear o desenrolar de uma história divina. Cada postura na Bíblia conta uma história. Ajoelhar-se fala de reverência, levantar as mãos declara rendição, curvar-se reflete adoração. Mas deitar-se, à primeira vista, parece passivo, quase insignificante, um corpo em repouso. No entanto, as páginas das Escrituras revelam que essa postura carrega um simbolismo profundo, entrelaçado ao ritmo da própria criação, sussurrando verdade sobre descanso, rendição, intimidade, confiança e renovação. Uma das imagens mais ternas que nos são dadas vem do Salmo 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas. Observe a palavra, faz. O pastor não apenas convida, ele gentilmente compele suas ovelhas a descansar. Por quê? Porque frequentemente resistimos. Somos impelidos a lutar, a trabalhar, a provar. Mas o pastor sabe que a restauração começa não com uma atividade frenética, mas com a quietude. Deitar-se sob seus cuidados é confiar em seu olhar vigilante, crer que ele guarda a noite para que possamos dormir em paz. Quando você ora deitado, você entra nessa mesma imagem. Você está dizendo: posso me soltar, porque tu não me soltaste. Posso descansar, porque tu estás acordado. A oração na cama se torna não apenas palavras, mas uma parábola viva de confiança. Há também o simbolismo da rendição. Em todas as Escrituras, deitar-se está ligado a ceder o último resquício de controle. Quando Jesus disse a respeito de Lázaro: nosso amigo adormeceu, ele descreveu a própria morte como uma espécie de deitar-se, a rendição final da força. E, no entanto, nele, até mesmo essa rendição se torna esperança, porque a morte não é o fim, mas uma passagem para a ressurreição. Quando você se deita em oração, você ecoa o mesmo ato de rendição. Não a minha vontade, mas a tua. Deixo o meu esforço. Entrego o peso em tuas mãos. É uma declaração silenciosa, mas radical, de que você não tem mais o resultado e está em paz com Deus, que o segura para você. Mas deitar também fala de intimidade e vulnerabilidade. Pense em uma criança segura nos braços de um pai amoroso. Uma criança não se deita na presença de um estranho. Deitar-se é reservado para onde a confiança reside. Nos tempos antigos, quando os inimigos espreitavam e as paredes eram finas, deitar-se era arriscar-se a ser exposto. Significava acreditar que alguém vigiaria durante a noite. Deitar-se era admitir: não posso me defender, mas estou seguro porque tu me defendes. É por isso que nos Salmos lemos palavras como: deito-me e durmo, acordo novamente, pois o Senhor me sustenta. O ato de se esticar é, em si, um testemunho. Deus é meu guardião, portanto, posso descansar. Há ainda outra camada, o simbolismo da renovação. Cada dia termina com fadiga, e cada noite exige que entreguemos nossas forças. Deitamo-nos não como conquistadores, mas como criaturas necessitadas. E então, amanhã chega.
Os olhos se abrem, o coração bate forte e as forças são restauradas. Este ciclo diário de deitar e levantar é uma ressurreição em miniatura, um ritmo que o próprio Deus construiu na criação. Cada vez que você se deita para orar, você se alinha com esse ritmo sagrado. Primeiro a rendição, depois a renovação. Primeiro a fraqueza, depois a força. Primeiro o silêncio, depois o despertar. Seu corpo prega o evangelho sem palavras. Eu me rendo esta noite, por tua misericórdia, me levantarei amanhã. Portanto, deitar-se não é preguiça espiritual. É uma postura carregada de significado. Fala de descanso sob os cuidados do pastor, de entrega à vontade do Pai, de intimidade com o Deus que o guarda e de renovação por meio de sua mão sustentadora. Quando você sussurra as suas orações no travesseiro, não está apenas falando. Está incorporando uma história tão antiga quanto Gênesis e tão eterna quanto a ressurreição. Sua cama se torna um sermão. Sua quietude se torna um símbolo. Seu deitar-se se torna um testemunho de que, mesmo em silêncio, Deus está presente, mesmo em repouso, Ele está trabalhando. Há um mistério que percorre o cerne das Escrituras, um paradoxo que desafia a sabedoria do mundo. Os lugares onde nos sentimos mais frágeis muitas vezes se tornam os mesmos lugares onde o poder de Deus brilha mais intensamente. A fraqueza, que somos ensinados a esconder, mascarar ou desprezar, é transformada nas mãos de Deus em uma porta para sua força. Em nenhum lugar isso é mais vividamente demonstrado do que nas orações que sussurramos quando nossos corpos não podem fazer nada além de deitar. Pense no apóstolo Paulo, que carregava o que chamava de espinho na carne. 3 vezes ele implorou ao Senhor para removê-lo, e 3 vezes a resposta foi não. Em vez disso, ele ouviu aquelas palavras que têm sustentado os santos cansados desde então. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Paulo não foi de amargura, mas de rendição. Ele começou a se gloriar em sua fraqueza para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Este é o cerne da oração prostrada. Não é uma oração oferecida com força, mas com rendição, de um corpo que atingiu seus limites, de uma alma que confessa dependência. Nessa confissão, o céu se move. A história de Elias pinta essa verdade em cores humanas. Depois de invocar fogo do céu, depois de ver os profetas de Baal derrotados, o profeta desabou sob uma giesta e orou para que sua vida terminasse. Ele estava exausto, drenado de cada grama de coragem e energia. Deitado ali em desespero, ele não se levantou para proferir um discurso poderoso ou uma oração majestosa. Ele simplesmente se deitou na terra. E o que Deus fez? Enviou um anjo, não com repreensão, mas com comida e água, dizendo: levanta-te e come, porque a viagem é longa demais para ti. A fraqueza de Elias não o desqualificou, tornou-se momento da terna provisão de Deus. O que o profeta não pôde fazer em sua força, Deus supriu em sua fraqueza. Considere também o rei Ezequias, que adoeceu gravemente e virou o rosto para a parede. Deitado na cama, com lágrimas encharcando o travesseiro, ele orou com toda a fragilidade de um homem que sabia que a morte estava próxima. Suas palavras não foram grandiosas, eram desesperadas. E, no entanto, Deus ouviu aquela oração à beira do leito e prolongou sua vida por 15 anos. Um momento de fraqueza em um leito de enfermo mudou a história de Judá. Daquele lugar deitado, o próprio destino foi alterado. No centro da nossa fé está a cruz, a maior imagem de fraqueza que o mundo já conheceu. O Filho de Deus, espancado e trespassado, incapaz até mesmo de se levantar do madeiro. De uma perspectiva humana, parecia derrota, desamparo, o fim de toda esperança. No entanto, daquela postura de fraqueza vieram a ressurreição, a redenção e a vida eterna. O que parecia fracasso tornou-se vitória. O que parecia rendição tornou-se triunfo. Este é o padrão que ecoa em cada oração deitada. Quando você não consegue se ajoelhar, quando seu corpo está cansado demais para se mover, quando a tristeza ou a doença o prendem à cama, você não é silenciado, você está posicionado para a força de Deus. Suas palavras sussurradas, carregadas com a respiração cansada, podem se levar mais alto do que os sermões mais altos, porque são sem filtro, humildes e totalmente dependentes dele. Naquele momento, sua fraqueza se torna a tela onde seu poder é pintado. Portanto, não despreza aquelas noites em que você não pode fazer nada além de deitar e orar. Não acredite na mentira de que tais orações são menores aos olhos do céu. Elas são as orações que ecoam o próprio Evangelho.
fraqueza que leva à força, rendição que leva à vitória, morte que leva à ressurreição. Ao deitar-se, Deus não está distante. Ele está mais perto do que nunca, transformando sua fragilidade no próprio lugar onde sua glória repousa. Há algo profundamente misterioso na noite. Quando o barulho do dia se esvai e o mundo se aquieta, o coração humano frequentemente se torna mais consciente da eternidade. É nessas horas da meia-noite, quando o sono se recusa a vir ou quando os fardos oprimem demais para serem ignorados, que o céu parece se aproximar. E repetidamente nas Escrituras, é nessas mesmas horas, enquanto deitado, que Deus escolheu revelar sua presença, sua voz e suas promessas. Pense primeiro em Jacó. Sozinho no deserto, fugindo da ira do irmão, carregado de culpa e medo, ele colocou a cabeça sobre uma pedra e se deitou. Aquele momento não foi nobre, foi cansativo. Ele não estava ajoelhado em ritual, nem oferecendo orações eloquentes. Estava exausto, com medo deitado no chão. No entanto, foi ali que o céu se abriu diante dele. Ele sonhou com uma escada que ia da terra à glória, com anjos subindo e descendo, e o próprio Senhor em pé acima dela, declarando promessas que não apenas confortariam Jacó, mas moldariam o destino de uma nação. Observe a beleza disso. Jacó não se esforçou para alcançar a visão. Ele não a alcançou por meio de ritual. Deus veio a ele enquanto ele jazia em fraqueza, mostrando-nos que às vezes é em nosso descanso, não em nosso esforço, que o encontro divino se realiza. E então vemos Samuel, o jovem deitado no templo do Senhor. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado em sua cama quando uma voz chamou seu nome: Samuel. 3 vezes ele se levantou, confuso, até que Eli lhe disse para responder: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Ali, na quietude da noite, estendido em repouso, a criança começou a ouvir a voz eterna. Seu chamado profético, que ungiria reis e direcionaria o caminho de uma nação, não começou em uma cerimônia pública, mas na quietude de estar deitado. É como se Deus estivesse nos ensinando que sua voz não precisa de barulho, espetáculo ou grandes gestos. Ela precisa de um coração que ouça, e às vezes a melhor posição para esse coração é encontrada quando o corpo está em repouso. Davi também falava frequentemente dessas vigílias noturnas. Em minha cama me lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Para Davi, a cama não era apenas um lugar para deitar seu corpo, era um santuário onde seu coração comungava com Deus. Enquanto o palácio dormia, enquanto os soldados descansavam suas espadas, Davi permanecia acordado, sussurrando orações no silêncio, orações que subiam como incenso diante do céu. No Salmo 4, ele exorta outros a fazerem o mesmo. Quando estiverem em suas camas, examinem seus corações, fiquem em silêncio. Deitar tornou-se uma porta não apenas para dormir, mas para o autoexame, o arrependimento e a intimidade com Deus. Mesmo no Novo Testamento, o poder da noite não se perde. Paulo e Silas, embora não estivessem deitados confortavelmente, estavam confinados em uma cela de prisão à meia-noite. Em vez de desespero, eles elevaram cânticos e orações a Deus. Seus corpos foram acorrentados, sua liberdade arrancada, mas sua fé não estava presa. E enquanto suas vozes enchiam a noite, o chão tremeu, correntes quebraram e portas se abriram. O mundo pode ter visto homens deitados em fraqueza, mas o céu viu guerreiros se levantando em adoração. Porque Deus tantas vezes escolhe a noite. Talvez porque à noite paramos de fingir. Estamos cansados demais para atuar, exaustos demais para manter as máscaras. Nossas defesas caem, nossas mentes se aquietam, nossos corações ficam mais expostos. Nesse silêncio, podemos finalmente ouvir o sussurro que perdemos no barulho do dia. E talvez seja por isso que a oração deitada à noite tenha tanto peso. É uma oração que nasce da vulnerabilidade, uma oração que brota dos lugares honestos, uma oração oferecida quando a alma está mais aberta. Davi expressou isso com uma simplicidade de tirar o fôlego. Deito-me e durmo. Acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Essas palavras são mais do que poesia. São uma parábola diária de ressurreição. A cada noite, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, liberamos controle de nossas vidas. A cada manhã, quando o fôlego ainda enche nossos pulmões, nos levantamos novamente pela mão sustentadora de Deus. Esse ritmo é um ensaio silencioso para o dia em que nos deitaremos pela última vez, não com medo, mas com fé,
sabendo que aquele que nos sustenta durante a noite nos ressuscitará na aurora eterna. É por isso que os cristãos, ao longo dos séculos, têm falado da morte como sono. Para aqueles em Cristo, deitar-se nunca é o fim. É uma espera, um descanso, uma confiança no Deus que chama seus filhos não para as trevas, mas para a luz eterna. E cada oração sussurrada na cama, cada suspiro de rendição no silêncio, cada lágrima oferecida à noite, é um pequeno ensaio dessa grande promessa, que estamos seguros, amparados e destinados à vida da ressurreição. Portanto, quando você ora deitado, não está apenas buscando paz para a noite que se inicia. Você está saboreando a eternidade. Você está entrando em aliança. Você está proclamando que sua vida repousa nas mãos do pastor que nunca dorme, que sua alma está segura, além do alcance da morte. Sua cama se torna um santuário de confiança, um lugar onde você declara com seu corpo que sua fé já sabe, que, em Cristo, cada deitar carrega consigo a promessa de ressuscitar. Percorremos juntos um caminho sagrado, Davi sussurrando durante as vigílias da noite, Jacó sonhando sob as estrelas com apenas uma pedra como travesseiro, Samuel ouvindo o chamado de Deus na quietude do templo, Elias desabando sob uma giesta, Ezequias chorando em sua cama, o próprio Jesus descansando na tempestade e a cruz, onde a rendição parecia silêncio, mas gerava a vida da ressurreição. Cada história sussurrou a mesma verdade: Deus não está preso a uma postura. Ele não espera joelhos dobrados ou mãos erguidas antes de se inclinar para ouvir. Ele busca corações voltados para Ele, mesmo na fraqueza, mesmo na exaustão, mesmo quando a única oração que resta é um suspiro na escuridão. Orar deitado não é devoção de segunda classe. É intimidade despida de pretensão. É adoração despojada de desempenho. É uma criança descansando nos braços de um pai, dizendo sem palavras: confio em ti para me sustentar quando eu não conseguir me sustentar. Nesses momentos, sua cama se torna seu altar, sua quietude se torna sua oferenda e seus sussurros noturnos sobem como incenso ao trono de Deus. O descanso se torna revelação, a fraqueza se torna força, o silêncio se torna guerra, e cada deitar carrega a semente da ressurreição. Portanto, da próxima vez que você se sentir cansado demais para se ajoelhar, quebrantado demais para levantar as mãos, cansado demais para se levantar, não acredite na mentira de que sua oração é menor. Nessa entrega silenciosa, o céu ouve você, o céu se aproxima, e o céu se deleita no amor, na confiança e na fé que você dá das profundezas da sua alma. Sua fraqueza não é uma barreira, é uma porta aberta para a força de Deus. Sua cama não é apenas um lugar de descanso, é um santuário onde a eternidade e a terra se encontram em oração sussurrada. Meu amigo, se essa palavra tocou seu coração esta noite, deixe que ela também toque suas ações. Reserve um momento e curta este vídeo. Isso ajuda a alcançar alguém que está acordado no escuro, precisando ouvir que Deus também está com ele. E se você ainda não o fez, inscreva-se no Bible Voices, porque aqui você sempre encontrará verdades que o encontram nos cantos reais da vida, o tipo de verdade que traz paz às noites sem dormir. E não pare por aqui. Na tela agora mesmo há outra mensagem esperando por você, uma que combina perfeitamente com este momento, guiando mais profundamente na oração quando a ansiedade e o medo pressionam mais. Clique nela e deixe sua jornada continuar. Que o Senhor o guarde esta noite, que sua presença envolva sua cama como um escudo e que seu descanso se torne sua força. Até nos encontrarmos novamente, que a paz esteja com você.